O nome e o sobrenome de uma pessoa é a sua maior identidade. Por isso que é tão importante os pais pensarem muito bem antes de registrar uma criança no cartório. E aqui no Brasil, de acordo com a Lei de Registros Públicos, os cartórios podem recusar o nome que os pais escolherem para seus filhos. Sabe por quê? Para evitar nomes que poderiam expor a pessoa ao ridículo futuramente. Eu sei, parece errado eles terem o poder de julgar isso, mas essa lei se tornou necessária, já que muitos pais estavam escolhendo nomes um tanto que diferentes para seus filhos, né? Você conhece, por exemplo, alguém que se chama Photoshop Leonardo Carvalho? Ou então Free William? Ou então Comigo é 9 na Garrucha, trouxada? Eu acho que não, né? Olha, eu não tenho nada contra esses nomes todos peculiares, né? Mas são por casos assim que muitas pessoas decidem mudar os seus nomes quando completam 18 anos de idade. Agora, no caso dos sobrenomes, nem todo mundo tem vontade de mudar o seu, pois eles carregam histórias de tantas pessoas diferentes em vários lugares do país e talvez pelo mundo. Na lista de hoje eu tenho certeza que o seu sobrenome tá aqui no meio, e se não estiver, provavelmente estará o de alguém que você conhece, de um amigo ou parente seu. Por isso, conheça agora os 10 sobrenomes mais comuns do Brasil e suas origens. Número 1, Silva. A origem desse nome é de Portugal, e só em São Paulo existem quase 700 mil pessoas com esse sobrenome registrado. Ele é o mais popular aqui do país e foi adotado por milhares de pessoas que chegavam ao Brasil com o interesse de começar uma vida nova, sem vínculos com o passado na Europa. Quando essa palavra chegou aqui no Brasil pelos colonizadores, os escravos libertos adotaram o Silva em seus nomes com essa mesma intenção, e o registro mais antigo até hoje é de 1612. Hoje é praticamente impossível saber quantos Silvas existem no Brasil, né? Só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Número 2, Souza. Assim como Silva, o sobrenome Souza, seja nas variações de S ou Z, originou-se em Portugal. E essa palavra veio do latim, que significa seixos ou rochas. Esse sobrenome pertenceu a uma família portuguesa e quando esse chegou ao Brasil, se espalhou com grande velocidade. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil e a primeira pessoa com esse sobrenome aqui no nosso país. Número 3, Oliveira. Assim como Daniela de Oliveira, o nome da nossa produtora, você já deve ter percebido que até agora nenhum sobrenome se originou aqui no Brasil. Mas a razão para isso é pelo Brasil ter sido colonizado pelos estrangeiros. Por isso, praticamente todos os sobrenomes vieram de outros países e aos poucos eles foram ganhando popularidade. A palavra Oliveira veio de Portugal e o mais distante membro da família que carrega esse sobrenome é o português Pedro de Oliveira, que já morreu faz mais de 700 anos. O brasão dessa família é representado pela figura de uma oliveira, árvore que dá origem à conhecida azeitona, pintada de verde. Número 4, Santos. Esse sobrenome possui uma origem religiosa. Amém. Quem nascia no dia 1º de novembro, lá em Portugal, recebia os santos em seu nome, em homenagem ao Dia de Todos os Santos. Alguns judeus que se mudaram para a Península Ibérica se converteram e também adotaram esse sobrenome para fugir da Inquisição. Número 5, Lima. Até hoje a origem desse sobrenome permanece em um grande mistério, mas a maior hipótese é que tenha se originado do rio espanhol Lima. Essa palavra de origem celta significa esquecer. E uma lenda bastante contada por lá diz que quem atravessasse esse rio poderia perder a memória. No latim, essa palavra era utilizada para determinar sentido de limite, fronteira ou cerca. Número 6, Costa. Mais uma vez originado em Portugal, alguns estudiosos acreditam que esse sobrenome era usado para determinar quem nascia em localidades próximas do litoral, ou seja, na costa do mar, né? Essa palavra também vem do latim, que significa costela. Por isso que o brasão da família é cheia de ossos ao redor do escudo. A família Costa é bastante comum em países como Portugal, Itália e Espanha. Com o tempo, esse sobrenome se espalhou pelo nosso país por causa da imigração de milhares de pessoas. Número 7, Ferreira. Olha isso, não é de Portugal, de origem espanhola. Esse sobrenome é uma referência aos lugares que possuem ferro ou a mina de ferro. A pessoa mais antiga a carregar esse nome é Dom Álvaro Rodrigues Ferreira, que viveu na Espanha em 1170.
No Brasil, o sobrenome Ferreira foi adotado por centenas de famílias diferentes. Número 8, Pereira. O sobrenome Pereira surgiu em Portugal e se tornou uma comum referência a uma fazenda que existia por lá, com uma grande plantação de peras, a Quinta de Pereira. Em registros de nomes, quem usou esse nome primeiro foi um homem nobre e poderoso do século XIII chamado Dom Gonçalo Pereira. Número 9, Almeida. Esse sobrenome ele é de origem árabe e o artigo al no início da palavra é bastante usado pelos países árabes. Já o substantivo meida por lá significa mesa. A palavra Almeida foi adotada como sobrenome em Portugal e depois se espalhou rapidamente por aqui, pelo Brasil. Número 10, Rodrigues. Esse sobrenome se originou em Portugal e na Espanha, e por ser um nome medieval, ele surgiu entre os séculos XIV e XV. Quando uma pessoa possui o sobrenome com o sufixo es com S ou es com Z, significa que ela possui um parentesco paterno. Bônus. Segundo uma pesquisa feita em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, o nome próprio mais comum no Brasil é Maria. São quase 12 milhões de brasileiras com esse nome em todo o país. Já o nome José é o masculino mais comum, adotado por quase 6 milhões de homens. Os outros nomes mais comuns para mulheres são, por ordem, Ana, Francisca, Antônia, Adriana, Juliana, Márcia, Fernanda, Patrícia e Aline. Os nomes mais comuns aqui no Brasil para homens, olha só, que nome de machão: João, Antônio, Francisco, Carlos, Paulo, Pedro, Lucas, Luiz e Marcos. E o seu nome? Ele faz parte dessa lista ou é completamente incomum? Conta aqui pra gente nos comentários. Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Assim como o Silva, eu falei Souza, Silva é Souza, o que é isso? Ok. Escrito Singapura, Batman, Bin, Superman. E-mail Soares Barbosa. Jacinto Leite aqui no meio. Como é o seu nome? Lândia. Disneylândia. Espere em Deus, Matheus. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Isso eu vi. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Oliveira é comum, tá vendo? Última delícia do Casal Carvalho.